Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente troca os Digi Escolhidos e os seus Digimons parceiros. Então, basicamente, eu pego um Digi Escolhido que tem um Digimon e eu dou outro Digimon para ele e eu tento mostrar para vocês uma ótima linha evolutiva que esse Digimon alcançaria dentro da mesma história, né? Se ele tivesse um outro escolhido, um outro parceiro. Então a gente já teve um vídeo como esse, dessa vez a gente vai ter mais um pouco diferente, obviamente. E antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. O que aconteceria então se o Botamon, evoluindo para o Coromon, evoluindo para o Agumon, fosse parceiro do Matt, né, do Yamato dentro de Digimon Adventure? Então, é muito importante nós lembrarmos o que o Matt significa, né? Ele tem o brasão da amizade, o que é uma coisa muito importante. Porém, mesmo que o Gabumon represente essas coisas muito bem, as evoluções dele, mesmo em descrição, não mostram isso tão bem assim. A personalidade do Matt, do Yamato, era o de um lobo solitário, e graças a isso o Digimon dele de certa forma acabou se transformando em um lobo, depois meio que um lobisomem, depois em um lobo metálico, e as coisas foram mais para esse lado. Então ele precisava alcançar a amizade para que o Digimon dele ficasse cada vez mais forte, né? Entender que a amizade era importante para que ele de certa maneira deixasse de ser aquele lobo solitário que achava que ele não dependia de ninguém. Então, da primeira vez que o Gabumon evoluiu para Garurumon foi contra a Sidramon. Foi em um momento onde o Matt estava inclusive tentando proteger o irmão dele e tudo mais, né? Foi bem interessante, um dos primeiros episódios. Dessa vez, então, a gente vai ter o Agumon junto com o Matt. Eu acho que a primeira evolução nesse caso seria para o Greymon, porém não para o Greymon normal, e sim para o Greymon de Digimon Cross Wars. Ele é chamado de Greymon também, de Greymon Azul ou Greymon de 2010. E por que essa evolução? Esse Greymon é bem diferente do Greymon que aparecia em Digimon Adventure. Ele tinha personalidade completamente diferente. A personalidade dele era muito próxima do que a gente vê no Garurumon e no próprio Matt. Ele era um Digimon que preferia ficar sozinho. Inclusive muito mais agressivo, é o tipo do Digimon que comanda os outros e não o tipo do Digimon que simplesmente trabalha em grupos, né? Então, eu acho que seria legal se esse fosse o Greymon nesse caso, né? Ele combinaria muito mais. Inclusive, o próprio parceiro desse Greymon lá na história de Digimon Cross Wars era de certa forma bem parecido com o Matt. Então eu acho que as coisas combinam. E sendo um Agumon evoluindo para ele, melhor ainda, né? Dentro dessa primeira batalha aí. Mas agora a gente vai pro nível perfeito. Pro nível perfeito nós temos o episódio onde o Matt e o Gabumon e o Joe eles estavam lidando com o Digitamamon, que era dono de um lugar, e eles tiveram que trabalhar naquele lugar, principalmente o Joe. Porém, ele não trabalhava direito e daí eles começaram a ficar endividados com o Digitamamon, a situação foi ficando cada vez pior. Só que o Matt, por ser o lobo solitário, não queria mais saber da situação, ele queria ir embora, porém ele no final queria ajudar seu amigo, ele percebe que ter aquele amigo era muito importante, então ele acaba fazendo o Gabumon evoluir para o Erigarurumon pela primeira vez, graças a isso, né, através do brasão e tudo mais. Então, eu diria que um Digimon ótimo para ser o nível perfeito nessa situação para o Agumon seria o Master Tyrannomon. Mesmo saindo do Greymon e indo pro Tyrannomon, fica muito bem nessa linha evolutiva. Sempre fica, né? O Tyrannomon, os Tyrannomons são muito parecidos com os Agumons e Greymons e tudo mais. O Master Tyrannomon é o tipo do Digimon que trabalha bastante com outros, né? Com equipes, por exemplo. Ele é um mestre, ele ensina os outros Tyrannomons ou outros Digimons que querem se tornar grandes guerreiros, né? Ele é meio que um professor dentro do mundo digital de certa maneira. É um Digimon também que tem cicatrizes pelo corpo, marcas de batalha, bem parecido de certa forma com o Erigarurumon, se vocês pensarem bem. Porém, para um dinossauro, ali um dragão como o Agumon, por exemplo, eu acho que fica bem legal, né? Um Digimon bem grande. De certa forma lembra o Metal Greymon, né? De certa maneira. Porém, por ele ter essa personalidade, por ele ensinar os outros e tudo mais, eu acho que fica bem legal, principalmente nessa situação, né, onde eles precisavam ensinar uma lição para aqueles Digimons como o Digitamamon, proteger um amigo, né, proteger um grupo, eu acho que fica bem legal, é um Digimon que combina de certa forma, que tem essa coisa de amizade de uma maneira um pouco diferente, né, que fica ótimo com o parceiro sendo o Matt. Então agora para o nível perfeito a gente já passou, vamos seguir para o nível Mega. Pro nível Mega, galera, eu quero que vocês se lembrem que o Metal Garurumon
era um Digimon que era um pouco diferente, porque o principal não era ele, era o Matt que precisava descobrir que o brasão dele era importante para ele. Ele até recusa o próprio brasão em certo momento, e o Metal Garurumon continua acompanhando ele não importa o que aconteça. Então, mesmo na descrição do Metal Garurumon, ele era um Digimon descrito apenas como uma máquina de combate, né? Ele deixa de ser um Digimon bem amigo, um Digimon que obedece um mestre, e mesmo assim, né, ele continua ali seguindo o brasão de certa forma, mas se esse mestre, se esse escolhido agora não tiver mais conexão com o brasão, ele continua seguindo ele da mesma maneira, e ele faz isso, e ele ataca da mesma forma. Esse era o Metal Garurumon, ele era uma máquina de guerra basicamente, mesmo que aquela evolução tivesse acontecido graças a uma flecha de luz e tudo mais. E nesse caso então, eu vou fazer o Master Tyrannomon evoluir para um Dark Dramon. E como assim? Nossa, mas não combina... Combina de certa forma, porque os dragões e dinossauros dentro do mundo digital são muito parecidos. Então, um Tyrannomon evoluir para um Dramon fica até que bem legal. O Dark Dramon é um Digimon completamente modificado, ele é um ciborgue basicamente, um dragão com o corpo todo coberto com armas e armadura, com lanças poderosas, entre outras coisas, né? Então ele luta de maneira bem feroz, ao mesmo tempo que ele é um Digimon que funciona como uma máquina de combate para um exército. Então eu acho que dentro dessa linha evolutiva ele fica legal, ele fica bem semelhante com o Metal Garurumon também. E ele é o tipo do Digimon que mesmo na história principal dele é bem descontrolado e ele persegue os Bancho, por exemplo. Então, sendo assim, e ele tendo um parceiro nessa linha evolutiva, eu acho que ele acompanharia o Matt, mesmo se o Matt tivesse abandonado o seu brasão, se o Matt fosse pro lado do brasão, seria pra ele basicamente a mesma coisa. Ele continuaria batalhando contra quem quer que fosse ao lado de seu parceiro. Então eu acho que o Dark Dramon fica bem legal aqui, mesmo ele sendo um Digimon muito feroz e do atributo vírus, fica legal com todos esses propósitos e essas conexões que eu mostrei pra vocês. E seguindo dele, a gente vai pro nível acima do Mega. Pro nível acima do Mega, eu acho que todo mundo que assistiu o vídeo da semana passada já deve estar esperando que quem vai aparecer aqui é o Chaosmon. Chaosmon sendo uma fusão entre o Bancho-Leomon e o Dark Dramon. Existe um outro tipo de fusão que cria um outro Chaosmon, mas nesse caso será esse, porque o Bancho-Leomon apareceu como nível Mega da outra linha evolutiva, então para essa quem apareceu é o Dark Dramon, ambos se fundindo, se tornam o Chaosmon. O Chaosmon é basicamente uma variação do Omnimon, né, do Omegamon, um pouco diferente, uma fusão que aparentemente não era para acontecer, mas se dentro dessa história, dentro, por exemplo, dos filmes de Digimon Adventure, né, contra os oponentes com os quais eles lutaram, um tivesse o Agumon e o outro tivesse o Gabumon e eles se tornassem Bancho-Leomon e Dark Dramon, e essa fusão acontecesse, eu acho que a situação seria quase a mesma. E por isso, eu acho que o Chaosmon fica, obviamente, perfeito para encerrar essa linha evolutiva. Então, galera, essa foi a linha evolutiva que eu acho ficaria bem legal pro Agumon se ele tivesse o Matt como parceiro na história de Digimon Adventure. Eu acho que todos os Digimons combinaram bem. Eu acho que mesmo o Dark Dramon ficou muito legal. E combina mais ainda quando, na linha evolutiva do Gabumon junto com o Tai, ele acabou chegando em Bancho-Leomon e dessa forma os dois se fundiram e formaram um Omnimon, um Omegamon um pouco diferente. Eu acho que ficou muito incrível, mas eu quero saber o que vocês acharam. Então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.